Olá pessoal, estamos de volta, quase 2 anos, né, sem fazer um vídeo, mas os finalmente de uma tese que nós estávamos aí, né, os caminhos finais não são tão fáceis, mas tivemos essa parada, mas voltamos aqui aos nossos vídeos sobre comportamento profissional no mercado de trabalho, sobre o mercado de trabalho também, empresas, enfim, né, toda essa questão é profissional. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre a adaptação do profissional ao mercado de trabalho. Hoje em dia a gente encontra muitos profissionais voltados à questão de adaptação do mercado para com ele, ou seja, eu sou assim, se o mercado quiser ele vai ter que me aceitar assim. Eu sou assim, se a empresa quiser ela vai ter que me aceitar assim. Eu falo alto mesmo, eu brigo, eu sou um cara difícil de lidar, eu sou do signo tal, então a empresa vai ter que me aceitar dessa forma. Não é bem assim que funciona, tá? Por mais que exista todos os motivos, né, para definir o comportamento de um profissional, né, desde o que eu citei, desde o zodíaco, né, até uma criação, uma base cultural, familiar, a questão é que não é a empresa que se adapta a você, é você que se adapta à empresa. Então, dentro da empresa existe uma cultura organizacional que é criada ao longo do tempo, né? Aliás, desde sua criação já existe uma pré-definição dessa cultura, né? Que é a cultura expressa pelos seus idealizadores, né? Pelos seus fundadores, e essa cultura ela vai se aperfeiçoalizando, ela vai se aperfeiçoando, né? No contexto de trabalho ali e tal, conforme vai passando os anos, e vai se definindo essa cultura. E quando um profissional ingressa ou deseja ingressar nessa empresa, ele vai ter que se adaptar àquilo que a empresa defende, né? Então, você conhece X empresas, inúmeras empresas que adotam diversas formas de trabalho. Então, eu vou citar um exemplo muito clássico, bancos, né? Hoje em dia, a gente já encontra funcionários de bancos aí usando barba, mas isso não é de sempre, né? Isso é um pouco recente. Eu tive familiares aí que trabalharam em banco e tinha que ter a barba feita, no sentido de sem barba, né, para poder trabalhar no banco. Então, mas ainda existe, por exemplo, uma vestimenta social, né? Tanto homens quanto mulheres, eles se vestem de uma forma mais social. E se você quiser trabalhar num banco, não dá para você chegar de tênis, bermuda e regata e eu vou trabalhar nesse banco. Não, é óbvio que você não vai ser aceito. Por quê? Porque aquela organização não aceita esse tipo de traje, esse tipo de vestimenta. É você que tem que se adaptar. Na rua, na sua casa, com seus amigos, você pode, obviamente, usar a roupa que você quiser. Mas nesse ambiente de trabalho, não. Nesse ambiente de trabalho, você vai usar a roupa que eles determinarem, né? E a empresa pode fazer isso, tá? Ela tem esse direito de exigir um padrão de vestimenta, tá? Ao contrário disso, por exemplo, se você for trabalhar numa academia, você não vai trabalhar de sapato social, calça social, terno, blazer, enfim. O ambiente não corresponde a isso e, obviamente, não será permitido a sua entrada na empresa vestindo esse tipo de roupa, né? Por uma perspectiva de comportamento também, nós temos as diferenças. Vamos usar o mesmo exemplo. Você vai trabalhar num banco, existe um comportamento mais formal daqueles que ali atuam, né? Então, um indivíduo, por mais descontraído que ele seja, por mais engraçado que ele seja, por mais que ele goste de falar alto, de brincar, de dar risada, não é o ambiente para isso, né? Ali é um local onde se lida muito com dinheiro, com negócios, com documentos, então exige uma atenção muito direta a cada detalhe, a cada parágrafo, a cada assinatura, a cada contrato, a cada montante de dinheiro. Então não é o local para isso. Ah, mas eu não me sinto bem nesse ambiente, eu fico um pouco... me sinto um pouco deslocado, então não é o seu local de trabalho. Então nem tente, porque a empresa não vai lhe aceitar. Por mais que você, a princípio, atenda às exigências da empresa, com o passar do tempo, se você não se adaptar
a questão cultural da empresa, a questão organizacional, de comportamento, você vai ser demitido, né? Não passa nem do período de experiência. Já no ambiente da academia, que foi o outro exemplo que eu citei, já é o contrário. É um ambiente onde existe, onde deve existir, né, uma maior descontração por parte dos profissionais, porque é um local onde as pessoas vão para cuidar da saúde, cuidar da saúde mental, física e mental, né? Então não pode ser um local muito pesado, né? Uma dinâmica de comunicação pesada, séria. Então é um local de descontração, as pessoas buscam isso, né? A questão social, de sociabilidade dentro da academia é muito alta, né? De fazer amizades e tal, e aí tudo bem, você ser mais descontraído, fazer brincadeiras o ambiente permite, né? Então são exemplos aí, dois exemplos que são bem opostos, né? Para a gente conseguir entender um pouco dessa questão de adaptação. Então, independente da forma como você se comporta num contexto social, familiar, entre amigos, isso não tem nenhuma relação com a forma que você vai se comportar dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Nesses ambientes você precisa se adaptar ao contexto e acatar o que é imposto. Uma forma de evitar futuros constrangimentos e talvez uma demissão precoce, vamos dizer dessa forma, é você investigar a empresa que você pretende enviar um currículo ou tem uma ambição de trabalhar. Então, a maioria das empresas hoje tem sites, tem Instagram, tem Facebook, enfim, estão em todas as redes sociais. É fácil você ter acesso a isso, fazer uma análise de como as pessoas se comportam, de como elas agem, qual é o nicho de atuação daquela empresa, talvez conhecer alguém que trabalhe dentro dessa empresa e questionar como funciona, tá? Isso é muito importante. Parece uma coisa meio banal, não, se eu vou trabalhar na empresa, é óbvio que eu vou atender ao que a empresa pede, mas na prática não é bem assim que funciona. Na prática nós temos muitos profissionais que entram em uma empresa para trabalhar e acabam se frustrando, né? E não só o profissional, como a empresa também. A empresa acredita que o profissional era determinado, era X e o seu comportamento mostra que ele é outra pessoa. E o profissional também, ele acreditava que poderia ser de tal forma dentro da empresa e depois que ele entra e vai fazer seu trabalho, ele observa que não tem ele não tem a liberdade que ele gostaria de ter, ele não pode ser quem ele é, sem problema algum, tá? A questão cada emprego exige algumas atribuições ali, a gente tem que seguir isso aí, tá ok? Então, pessoal, antes de enviar um currículo, entrar em uma empresa de fato, analise essa empresa e veja se você atende às exigências ou se você tem a capacidade de se adaptar àquele processo. Você pode, repito mais uma vez, você pode ser quem você quiser no âmbito social. Dentro da empresa você vai ter que atender às exigências dela. Então, se você consegue se adaptar àquilo, perfeito, sucesso para todo mundo, empresa ganha, profissional ganha e bola para frente. Tá ok? Então, fechou o assunto. A empresa, você não se adapta não é a empresa que se adapta a você, é você que se adapta à empresa. Fechou? Pessoal, a gente se vê nos próximos vídeos. Dúvidas, comentários, mande aí que a gente vai trocando uma ideia, conversando mais sobre isso. Até mais!